Eu listei aqui algumas fraquezas que normalmente são usadas. Vamos lá. E aí me disse se todas fazem sentido. Solidão, os problemas financeiros, baixa autoestima, pertencimento, esperança cega, medo, culpa, grandes perdas, cansaço mental e emocional, a busca espiritual e até conexão com Deus. A mais potente dessas, e que no final das contas rege todas as outras, é culpa. Culpa? Culpa. Nada é mais eficaz do que culpa. Eu boto um revólver na sua cabeça e você é capaz de dizer: não vou fazer, me mate, não estou afim de fazer. Mas se eu fizer você se sentir culpado, você se ajoelha e pede para eu apertar o gatilho. Porque o que se manobra as pessoas pela culpa não é brincadeira. Você perdeu essa pessoa porque você foi emotivo demais. A culpa é sua. Você perdeu esta pessoa porque você fez sexo no primeiro encontro. A culpa é sua. Você está na miséria porque você não acreditou o suficiente em Deus. Você devia ter acreditado mais e dado o pouco dinheiro que você tinha a Ele. A culpa é sua. E por aí, você é uma pessoa solitária porque você é insuportável. A culpa é sua. Isso não é verdade. Pegando até gancho na história da solidão, eu escrevi um livro sobre isso. Tá aqui para você. Entrevistas sobre a solidão. Aí. Caraca, que bonito, hein? Porque a solidão virou uma epidemia. Aí, ó. A solidão virou uma epidemia e uma epidemia que mata. Obrigado. Acho que 2018, ou foi 2017, terminou em 2018, a Grã-Bretanha criou o Ministério da Solidão para dar conta do adoecimento que a solidão causava nos ingleses, de tão sério que estava a coisa. Então, se japoneses também são bem... Japoneses também, sobretudo depois da pandemia. Então, solidão é um problema muito sério. E aí, se eu lhe responsabilizo pela sua solidão, se eu lhe responsabilizo por você estar na condição financeira que você está, eu lhe manobro. Manobrar pela culpa, porque na hora que eu lhe responsabilizo, a culpa é sua. Manobrar pela culpa é uma coisa muito, muito complicada e séria que se faz o tempo todo. Por exemplo, as pessoas acreditam, por incrível que pareça, em meritocracia. Né? Se eu fizer, se eu me esforçar, eu chego lá. Você não acredita em meritocracia? Claro que não. Basta eu mudar qualquer... Porque para haver meritocracia, todo mundo teria que partir do mesmo ponto. Tá, tem essa teoria. Né? Eu tenho que partir do mesmo ponto na corrida. Basta eu mudar um aspecto. Bastaria eu mudar. Você está onde você está, sim, você se esforçou, tudo bem, mas bastaria eu mudar um aspecto seu. Bastaria eu mudar a cor da sua pele. Bastava você ser um homem preto. Isso faz diferença. Eu uso o termo meritocracia da forma errada, então, muitas vezes. Porque, assim, eu acredito que as pessoas têm esse merecimento pelo esforço delas. E muitas vezes eu falo assim, você conseguiu, você atingiu pelo seu mérito. Então eu uso isso como meritocracia. Tá errado. Tá errado, porque na verdade você teve uma série de vantagens que estão atrelados à sua história e à sua família, que, bom, para você jogar fora até podia ser que você jogasse, você tinha que ser muito burro. E aí as pessoas pegam a exceção para justificar a meritocracia. Mas eu conheço fulano que nasceu na comunidade não sei das quantas, trabalhava não sei quantas horas por dia, estudou e hoje é médico. Isso é uma exceção. Mas qual que é o termo que se usa? A dinâmica não é essa. O quê? Para essa situação. Porque eu sou uma situação dessa, de quem vinha de uma origem muito humilde, não tinha nada, e o que eu conquistei hoje, que não é muita coisa, mas assim, que é muito diferente da galera de onde eu saí, foi por mérito. Porque, assim, ninguém me ofereceu nada de mão beijada. A sociedade lhe ofereceu, sim. Você é homem, você é heterossexual, você é branco, você é um homem que tem beleza,
você é um homem que tem um porte atlético, você tem uma série de conjuntos de fatores que abrem portas para você e que não tem nada a ver com seu esforço, tem a ver com o simples fato de você ser. Se você fosse obeso, você talvez não estivesse sentado hoje aí nessa cadeira e não tivesse saído da condição de pobreza. Então, não é simplesmente eu me esforcei. A sociedade foi muito a seu favor. Porque a sorte do universo. Não, a sorte do universo não. Bastava você ser gay, a coisa tinha sido diferente. Né? Bastava você não atender esse padrão. Então, quando a gente fala em meritocracia, a gente tem que acreditar que todo mundo pode chegar onde você chegou, porque todo mundo partiu do mesmo ponto que Carlos partiu. Acontece que você partiu desse ponto, tá certo. Mas o cara que estava aqui do seu lado, se ele era preto, ele já não partiu do mesmo ponto que você. Ele estava bem alguns passos atrás de você. Se o cara era gay, ele não estava no mesmo ponto que você. Se era uma mulher, não estava no mesmo ponto que você. Né? Então, assim, se você pega... E aí não tem nada de questão de partido político, coisa nenhuma, não. Era assim, não deve ter mudado, não sei o último IBGE, mas não deve ter mudado, não. Se você pegar os dados do IBGE, era assim antigamente, ainda deve ser. Homem branco ganha mais do que mulher branca ganha mais do que homem preto, e homem preto ganha mais do que mulher preta, em termos de renda social, né? Então, você nascer mulher e preta no Brasil... eu tenho todas as vantagens e facilidades do mundo. Para quê? Para ser empregada doméstica, que é uma derivação da escravidão, né? Mas só a questão de nomenclatura. Se ela é uma mulher preta e que explodiu e que deu muito certo, qual é o termo correto para se usar por toda a conquista que ela conseguiu? Bom, se eu pudesse ser um pouco místico... Deus olhou por ela, né? Porque realmente Deus botou a mão. Porque, olha, 90% não vai funcionar. E é nesses 90%... É mulher preta e gorda. Uma mulher preta gorda. E aí agora... E isso a gente está falando de mulheres cisgêneros. Eu não estou nem falando de mulheres transgêneros. Que aí a coisa vai complicando né, a camada. O game fica muito mais difícil, né? Aí, para você chegar lá, vai ficando muito mais difícil. Aí o cara pega uma exceção e diz... veja, máfia, ele saiu... lá de não sei da onde e olhe só, qualquer pessoa faz. Se máfia fez, qualquer pessoa faz. E joga a culpa em você. E joga a culpa em você. E aí eu lhe manipulo. Eu lhe manipulo pela culpa. E a culpa de você ser pobre é sua. A culpa de você não ter dado certo é sua. Olha, qualquer pessoa sabe, se parar para pensar um pouco, que quem vive eternamente atrás do sucesso adoece. Porque sucesso é ser feliz. Via de regra, as pessoas estão atrás de ter muito mais do que elas precisariam ter. Abra seu guarda-roupa, você tem muito mais coisa do que você precisa. E o planeta está se acabando e quem se importa? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre manipulação mental disfarçada de ajuda com o psicólogo Marcos Lacerda. Entenda como pastores, coaches, picaretas e até políticos usam dessas estratégias para tentar te seduzir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!